E voltando, partiu aí para a última parte da nossa aula de revisão. Vem comigo então. A propósito, você que chegou a essa aula através do YouTube, meu nome é Giovanni Magalhães. Esse canal é um canal direcionado a facilitar o seu estudo, a facilitar o seu entendimento e a facilitar a aplicação prática em matéria de direito empresarial. Nós estamos aqui fazendo essas aulas. Na verdade, essa é a quarta e última parte da aula de revisão que a gente está fazendo para as nossas disciplinas aí de Direito Empresarial 3 na Universidade de Fortaleza. Estamos no semestre 2020.1, semestre aí que foi atrapalhado, por assim dizer, pela suspensão das aulas presenciais em razão da pandemia da Covid-19 e para manter aí o cronograma e para manter aí a sequência nossa de estudos, cumprindo o nosso projeto pedagógico, a gente está fazendo essas aulas aí de natureza remota e nesse combinado a pedido de vocês, então, essa aula especificamente é direcionada a um estudo de revisão para a nossa prova de AV1, que vai ser realizado ainda agora no mês de abril, tá? Mas você, cara, que de novo acessou esse vídeo através do YouTube, depois que esse vídeo veio a ser liberado, eu vou direcionar ele inicialmente para os meus alunos da Unifor. Você acessou esse vídeo através do YouTube e me encontrou, o que eu te peço? Três coisas. Primeiro, se inscreve no canal, muitos outros vídeos tem e muitos outros vídeos virão em matéria de direito empresarial. Aproveita, dá um joinha aqui nesse vídeo para fortalecer o canal, fortalecer o seu professor. E três, se ao final do vídeo ficar com alguma aula, joga aí nos comentários para a gente dialogando, para a gente trocando ideia, porque eu vou te provar que você vai conseguir entender direito empresarial de maneira facilitada e em nível top, porque eu sou caveira. E para quem é caveira, missão dada é missão cumprida. Vamos embora então finalizar nossa missão? Vamos abrir aqui o nosso PowerPoint, vamos abrir aqui as nossas questões, tá? Então, repara, vem comigo aí, qualquer dúvida, de novo, joga aí de ladinho aí ou abaixo, dependendo do seu navegador, nos comentários, para a gente dialogar. Olha o que a gente tem aí. Analise as afirmativas a seguir. Primeiro item. Estão sujeitos à recuperação judicial somente os créditos vencidos na data do pedido. Não, vencidos e vencendo. Se eles existirem na data do pedido, eles podem ser levados para a recuperação judicial. Item 2. O artigo 73 determina que, após a juntada nos autos do plano aprovado pela Assembleia Geral de Credores, o devedor deve apresentar certidões negativas de débito tributário nos termos dos artigos 151, 205 e 160-N, sob pena de conversão do pedido em falência. Isso também está errado. Já comentamos aí em vídeos anteriores os casos de convolução da recuperação judicial em falência estão previstos taxativamente nesse artigo 73, mas nenhum dos incisos, nenhum dos quatro incisos fala sobre isso, tá? A relembrar, quais são as hipóteses? Primeiro, inciso 1, deliberação de assembleia. Inciso 2, a perda do prazo de apresentação, que é de 60 dias contado da publicação da decisão que deferiu o processamento da recuperação. Além disso, a não aprovação do plano, a sua rejeição. E, por final, inciso 4, o descumprimento de alguma obrigação prevista no plano de recuperação, caso, evidentemente, ele venha a ser aprovado e concedido. Beleza? Vamos voltar para a questão, então. Item 1 está errado, item 2 está errado. Olha o item 3. As sociedades em conta de participação não têm legitimidade para requerer sua recuperação
ainda que comprovem o devido registro dos seus atos no órgão competente. Isso está verdadeiro, cara, justamente porque a sociedade em conta de participação ela não tem personalidade jurídica. No caso da sociedade em conta de participação, é o sócio ostensivo que irá pleitear, se for o caso, a sua própria recuperação recuperação judicial, tá? Portanto, nessa questão, item 1 está falso, item 2 está falso, item 3 está verdadeiro, somente a afirmativa 3 está correta, letra C de caveira é o item a ser marcado aqui na 17. Questão 18, deixa eu sair de tela aqui para você. Questão 18. Contra a decisão que deferir o processamento da recuperação judicial, cabe qual recurso? Qual recurso cabível? Aqui, meus caros, é importante você me dar um minutinho da sua atenção para eu fazer uma certa digressão histórica. O que acontece? Logo que essa lei entrou em vigor, a Lei 11.101, surgiu uma certa polêmica aí sobre qual que seria o recurso cabível contra a decisão que defere a recuperação judicial e mais, se ela seria uma decisão recorrível. Nós passamos a ter duas grandes correntes aí. Uma que dizia que era irrecorrível e mandava aplicar uma súmula antiga do STJ, adaptando aí da concordata, não é, para recuperação judicial, súmula de número 361, que vai dizer o quê? Que o ato judicial que manda processar a concordata preventiva é irrecorrível. Essa mesma decisão, com essas mesmas características, é hoje a decisão de recuperação judicial. E havia uma outra corrente que mandava aplicar o CPC de maneira subsidiária, pelo fato de que essa decisão ela tinha natureza de decisão interlocutória, o recurso cabível contra ela passaria a ser o recurso de agravo de instrumento. Vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. Me vem o CPC novo, atual, de 2015, e estabelece o rol taxativo das decisões interlocutórias que caberiam contra elas agravo de instrumento, fora das quais deveriam serem irrecorríveis. Você que estuda o processo civil sabe que essa taxatividade ela foi mitigada pelo STJ e até ali, né, 2016, 2017, a gente está em 2020, até maio, junho de 2019, havia esse debate na doutrina. Até que isso veio a ser pacificado aonde? Na terceira jornada de direito comercial promovido pelo Conselho da Justiça Federal, onde se firmou um entendimento, um enunciado de que a decisão que defere o processamento da recuperação judicial desafia o recurso de agravo de instrumento. Isso é importante ser frisado porque você vai ver na doutrina esse direcionamento, que é a lei de falências, que dirá se aquela decisão é ou não recorrível e qual é o recurso cabível contra ela. Porém, no caso da decisão que defere o processamento, esse entendimento ele é oriundo justamente aí dessa jornada de direito comercial, né? Uma das correntes que debatiam aí sobre o STJ, aquela que, a meu ver, era a pior de ser defendida, foi a que prevaleceu na prática, enfim, faz parte, né? Discussão doutrinária é disso. Às vezes a gente ganha, a gente vai com a maioria, às vezes a gente não ganha, a gente está com a minoria. Esse é o belo do direito, tá? Bom, então, a ideia, portanto, é essa, tá? Daqui para frente, provas objetivas, recurso cabível contra a decisão que defere o processamento da recuperação, o recurso de
agravo de instrumento. Vamos embora para a questão. Vamos embora para a questão. Gabarito, portanto, aqui vai ser o quê? Gabarito, portanto, aqui vai ser o item A, tá? Gabarito, portanto, aqui é o item A. O recurso cabível contra a decisão que defere é o recurso de agravo de instrumento. Vamos adiante. Questão de número 19. Deixa eu sair da tela para a gente poder ler tudo. Em relação à recuperação judicial, assinale a alternativa correta. Estão sujeitos à recuperação somente os créditos vencidos na data do pedido. Vencidos ou vincendos, basta que eles existam. Artigo 49 da lei, item falso. O devedor não poderá alienar ou onerar bens do ativo permanente após o despacho do processamento da recuperação judicial. Cara, dá vontade de marcar verdadeiro, né? Mas esse item está falso, porque essa venda ela poderá acontecer, essa oneração ela poderá acontecer desde que haja decisão judicial autorizativa ou desde que haja expressa previsão no plano de recuperação judicial, tá? Letra C. A sociedade em conta de participação, mesmo com atos devidamente registrados na Registro Público de Empresas Mercantis, que é a junta comercial, não tem legitimidade para requerer a sua recuperação judicial verdadeiraço, tá? A recuperação judicial aqui vai ser sempre pleiteada pelo sócio ostensivo. Letra D, para a gente ver os erros aí. Letra D, o juiz decretará falência durante o processo de recuperação se o devedor não apresentar o plano de recuperação no prazo de 90 dias. Na verdade, o prazo é de 60, conforme nos mostra o artigo 53 da lei. E letra E, o plano de recuperação poderá prever prazo superior a 1 ano para pagamento dos créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidente de trabalho vencidos até a data do pedido de recuperação. Não, meus amigos, não pode, não. Os créditos trabalhistas eles precisam serem atendidos em conformidade com o plano, porém no limite de até 1 ano contado aí da decisão que concedeu a recuperação judicial. Letra C de caveira, portanto, é o item da questão 19. Vamos à 20ª. Questão de número 20. A respeito da recuperação judicial, assinale a alternativa correta. O juiz somente poderá conceder a recuperação judicial do devedor cujo plano tenha sido aprovado pela Assembleia de Credores. Cara, dá vontade de marcar, né? Mas esse item está errado. Veja aqui, quando a gente estuda a questão da aprovação do plano, a gente vai ouvir falar o quê? Que a aprovação do plano ela pode ser tácita ou expressa. Qual é a diferença? A aprovação tácita é aquela aprovação em que eu não vou precisar convocar a Assembleia de Credores, porque apresentado o plano pelo devedor, os devedores não manifestaram objeção ao plano ou, se manifestaram, as retiraram no prazo legal de 30 dias. E a aprovação expressa é aquela que os credores, apresentaram a objeção e, por isso, será necessária a convocação da Assembleia para aprovação do plano. Então, é possível, é viável. A gente vê isso, inclusive, no artigo 58, que o juiz venha a conceder o plano de recuperação, mesmo que ele não tenha sido aprovado expressamente pelos credores, tá? Voltando aí para a questão, repara, próximo item. O devedor poderá desistir
do pedido de recuperação judicial a qualquer tempo, desde que antes da concessão da recuperação judicial, bastando para tanto comunicar sua desistência ao juízo da recuperação judicial. Falso. Cara, aqui quis fazer uma pegadinha com você, mas você, meu caro aluno, minha cara aluna, não pode se confundir. Veja bem, primeiro, a gente não pode confundir a decisão que defere o processamento da recuperação judicial com a decisão que concede o plano de recuperação a ser cumprido. Coisa a decisão que defere, outra coisa a decisão que concede. O que acontece? A questão da desistência do devedor, que é o autor do pedido. O devedor pode desistir a qualquer tempo, bastando comunicar ao juízo a desistência desde antes da decisão que defere o processamento da recuperação judicial. Entre a decisão que defere e a decisão que concede, aí a circunstância muda. Nesse caso, entre a decisão que defere e a decisão que concede, o devedor vai apresentar o seu pedido de desistência, que precisará ser aprovado em assembleia de credores. Se a assembleia não aprovar, essa desistência não vai ter valor jurídico. E depois da concessão? Bom, depois da concessão, aí não faz mais sentido você pensar na desistência da recuperação, porque o plano já foi devidamente aprovado, tá? Portanto, se liga nisso. Quando é que está sendo dada a desistência? É antes do deferimento? Qualquer momento, só informando, a desistência já era. Depois é necessário, depois do deferimento e antes da concessão, é necessário a aprovação dessa desistência pela Assembleia de Credores. Valeu, fechado, vamos seguir viagem. Próximo item aí para a gente examinar. O juiz decretará falência caso o devedor não apresente o plano de recuperação no prazo de 60 dias da publicação da decisão que deferir o processamento da recuperação judicial. Tá? Esse é o item correto a ser marcado, né? Já conversamos sobre ele algumas vezes. O prazo aí da apresentação do plano sob pena de convolução e item D, o plano de recuperação apresentado pelo devedor, em hipótese alguma, poderá sofrer alterações. Pode sofrer alterações, né? A pedido aí dos credores, que se propuserem eventuais alterações, essas alterações serão encaminhadas para o devedor para saber se ele aceita ou não as alterações propostas. Questão de número 21. Deixa eu sair da tela para você poder examinar. Repara só. ABC Indústria S.A. é uma companhia em crise econômico-financeira, sendo devedora de salários em atraso de seus empregados, tributos ao governo federal e créditos a diversos fornecedores decorrentes do fornecimento de matéria-prima. A ABC obteve o deferimento do processamento de seu pedido de recuperação e, na decisão, o juiz determinou a suspensão de todas as ações e execuções contra a ABC, na forma do artigo 6º. Não obstante, diversas reclamações trabalhistas, ainda em fase de conhecimento em curso perante a Justiça do Trabalho, e 2 execuções fiscais em curso na Justiça Federal, das quais a ABC era ré, prosseguiram normalmente após o referido deferimento do processamento da recuperação judicial. A respeito da recuperação judicial, é correto afirmar que... Então, repara uma coisa aqui. Nós estamos diante de uma sociedade empresária
que está em dificuldade econômica e financeira e que, por isso, foi pleitear a sua recuperação judicial e cuja recuperação judicial veio a ser deferida, tendo aí, por consequência, justamente a suspensão das ações, execuções e prescrições, o período de stay. Qual é o problema? O problema é que, como a questão narrou, eu tenho reclamações trabalhistas que continuaram e eu tenho execuções fiscais que também continuaram. Então, tem um problema nessa continuidade? Não tenho, como é que fica? Resposta para isso. Veja, você, primeiro, quanto à questão trabalhista, você não pode confundir processo trabalhista ainda em fase de conhecimento e já em fase de execução. A execução trabalhista ela vai suspender artigo 6º, parágrafo 5º, durante o período de stay. Crédito que ainda está em fase de reclamação, ele está no artigo 2º. Ele não suspende, ele vai continuar até a sentença. Ou seja, você, empresário, que veio a demitir determinado empregado, esse cara entra com a reclamação trabalhista. É marcado aquela audiência de conciliação inicial lá no futuro. E entre a data da audiência de conciliação inicial, você pleiteia a recuperação indeferida, cara, você deve ir para essa audiência, senão você vai tomar uma revelia do tamanho lá do Fórum Altran Nunes, o Fórum da Justiça do Trabalho aqui de Fortaleza, tá? Fique esperto com isso. A execução, o processo trabalhista em fase de conhecimento, em fase de reclamação, ele não suspende, ele vai continuar a tramitar. Agora, a execução fiscal, essa não. Enquanto a execução trabalhista suspende, parágrafo 5º, a execução fiscal também não vai suspender, artigo 6º, parágrafo 7º, o que poderá vir a suspender, não é? O que poderá vir a suspender a recuperação, a execução fiscal, na verdade, é a concessão de um parcelamento especial para fins tributários previsto em legislação ordinária. Beleza? Então, fique esperto que nesse caso aqui, como a gente viu, não há nenhum problema para as reclamações trabalhistas continuarem, artigo 6º, parágrafo 2º, e tampouco não há nenhum problema das execuções fiscais continuarem, artigo 6º, parágrafo 7º. Valeu, fechou? Entendeu aí a linha de raciocínio? Vamos para a questão procurar o item correto a ser marcado nessa 21ª. E veja, cara, o item correto a ser marcado, sem maiores delongas, é justamente o item B de BOP. Não há qualquer irregularidade no prosseguimento das reclamações trabalhistas e das execuções fiscais, pois tais ações não são suspensas pelo deferimento do processamento, né? Se você vê o item C, ele fala que apenas as execuções fiscais deverão suspensas, o item D fala que apenas as reclamações trabalhistas deverão ser suspensas, e o item A fala que eu tenho que suspender imediatamente os dois feitos. Não suspende nenhum deles. Item B de BOP é o item correto a ser marcado aqui, tá? E para a gente fechar, se liga, não é? Última questão aqui, retirada do 12º exame unificado aí da OAB no período FGV. Olha o que a gente tem. Laranja da Terra, comércio de frutas limitada, requeriu a recuperação judicial e o pedido foi distribuído para a segunda vara civil. A distribuição do pedido de recuperação judicial produz como efeito, cara, o mero fato de você distribuir um pedido de recuperação, ele já vai provocar como efeito que, letra C de caveira, a proibição
de alienação ou oneração dos bens do ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz, ouvido o comitê, tá? O item A, nomeação do administrador judicial, é feita pelo juiz, tá? Sendo que não é feita mais entre os maiores credores. Isso aqui não existe mais. Isso aqui está errado. O juiz vai nomear preferencialmente quem? Vai nomear preferencialmente advogado, contador, economista ou administrador de empresas. Suspensão das ações e execuções ajuizadas anteriormente ao pedido em face do devedor até 180 dias. Isso também decorre da decisão que defere a recuperação judicial e o afastamento imediato dos administradores e controladores até a deliberação dos credores sobre o plano. Isso também vai decorrer aí de decisão judicial, todos os efeitos, né, marcado com um Vzinho aí no A, no B e no D, é de decisão judicial. De fato, o único aí que é efeito já da mera distribuição do pedido é o que a gente tem no item letra C de caveira. Beleza com isso, meus amigos? Então, essa foi aí a nossa aula de revisão, pensada com todo carinho aí para você que está se dedicando, né? Ainda que da sua casa, nesse período de quarentena, de isolamento social, ao estudo da nossa disciplina. Faça uma revisão dessas aulas que a gente gravou, reveja essas questões, reveja esse material, os fundamentos, os temas que foram tratados, que eu tenho certeza que você, meu caro aluno, que você, minha cara aluna, vai se dar super bem em matéria de direito empresarial para a nossa prova de AV1, beleza? Então, é isso, tá? Estou aqui precisando aí de alguém para tirar suas dúvidas de direito empresarial, é só me procurar. Se você não está adicionado, se você não está inscrito no canal, se inscreve. Mais ainda, se você gostou dessa videoaula dividido aí nas suas 4 partes, mete um joinha nessa aqui também. E qualquer dúvida, joga aí nos comentários para a gente poder dialogar sobre essa dúvida, para que eu te faça entender direito empresarial de modo facilitado, mas em nível top, e evidentemente você, meu caro aluno, os meios aí institucionais, de fóruns, de torpedo, ou no nosso grupo de discussão do WhatsApp, pode colocar aí as suas dúvidas, porque a ideia é que você se dê super de bem na nossa prova de AV1. Valeu e até a próxima videoaula. Um grande abraço.